Como fazer fundo com textura? Eu peguei essa imagem para usar de base, no caso para mim tem uma base da paleta que eu vou usar. E eu vou mostrar a vocês como eu faço um fundo de textura aqui pelo Ibis. Eu vou mostrar como fazer só pelo Ibis, porque eu acho bem mais prático e que dá para você trabalhar muito mais por aqui do que pelo Pix. Então, primeiro a gente tem que pegar a cor da paleta que vai usar. No caso, eu gosto de pegar a cor da roupa que a pessoa tá usando, mas você também pode pegar do fundo se ele for colorido. E aí, você pode ajustar a cor igual eu tô fazendo aqui, pra ela ficar mais visível, porque ali como a foto tá com filtro, a cor ficou meio apagada, então se eu não mexesse ali ia ficar um cinza em vez de um esverdeado. Pra fazer esse tipo de fundo, eu costumo usar esses tipos de pincéis, que dão esse efeito mais como se fosse uma nuvem no fundo. Eles são mais macios. Então, aqueles pincéis de água e esses pincéis de nuvens são os que eu mais uso para fazer fundo de textura. Eles ajudam a textura a ter um aspecto mais bonito. Não sei explicar. Então, eu seleciono uma cor da paleta, ajusto ela um pouco e vou pintando. Primeiro eu pinto a base, e aí eu vou pintar por cima também. Quando o fundo é assim de textura, eu recomendo que vocês trabalhem não só com as cores, mas também com a tonalidade das cores. Então, ali como vocês viram, eu peguei aquela mesma cor que eu tava usando, eu deixei ela em um tom mais escuro. E agora eu tô indo dando batidinhas no fundo. Isso vai dar meio que uma profundidade no fundo, um contraste entre essas tonalidades que vai deixar o fundo mais vivo, em vez de ficar aquela coisa morta e sem graça. Então, se vocês estiverem fazendo um fundo, principalmente se for um fundo de uma cor só, eu recomendo que vocês trabalhem muito com a tonalidade. Coloquem primeiro uma cor mais normal, mais neutra, e vocês deixam mais escuro e vão dando batidinhas, e aí vocês deixam mais claro e vão dando batidinhas, que vai dar um efeito muito melhor do que deixar só uma tonalidade. Nesse caso aqui eu tenho tanto o verde como o laranja para fazer no fundo, então eu vou fazer o fundo com essas duas cores. E aí, como eu já fiz uma parte com o verde, agora eu vou ir colocando um pouco do laranja por cima. Lembrando que você sempre faça uma camada separada para cada coisa. Então, cada desenho que você for fazer no fundo, seja qual tipo de fundo for, você abre uma camada nova. Depois, se precisar, você junta. Mas abra o máximo de camadas que conseguir, porque isso pode evitar muito erro. Agora eu vou usar esse pincel de nuvem para dar meio que uma calibrada e deixar a cor verde por cima de novo. Ele é muito bom para fazer isso. Eu mesclei todas as camadas que eu tinha aberto e agora que a minha base tá pronta, eu vou colocar uma textura. Eu tenho muitas texturas, mas existem texturas de vários tipos diferentes e cada uma fica melhor para um tipo de fundo. Tipo, essas texturas aqui meio 3D, elas são melhores para quando o fundo é mais liso, tipo um fundo de paleta, por exemplo. Elas combinam mais, porque quando o fundo é liso, elas dão um destaque 3D. Esse tipo de textura é boa para quando você quer fazer um fundo mais desenhado, tipo o fundo de um PNG, por exemplo. Na maioria das vezes eu tento usar essas texturas que têm um contraste bem evidente nelas. Tipo aquela com as folhinhas que acabou de passar ali. Então, eu tenho vários tipos de textura e eu vou testando pra ver qual fica melhor quando eu tô fazendo uma montagem. Mas eu não costumo usar aquelas texturas muito lisas que não tem muito detalhe. Eu prefiro essas texturas bem detalhadas, que aí elas dão um diferencial bem grande. Aí eu vou ali naquele lugar onde tá escrito normal e coloco em luminosidade. É assim que eu faço pra mesclar aqui pelo Ibis. Ele fica clarinho na hora que coloca, mas depois dá pra consertar e deixar mais escuro. E aí, eu vou testando umas texturas, eu coloco no máximo 2 texturas e eu deixo a opacidade da camada que tá essa textura bem baixa. Eu não vejo necessidade de colocar muitas texturas se você deixar a opacidade dessa textura de um jeito que já dá uma diferença. Como vocês estão vendo, o tipo de textura que eu tô tentando colocar aqui são essas texturas que tem uma profundidade, um contraste maior. Eu não faço a mínima ideia de como eu encontrei essas texturas, do que eu pesquisei pra achar ou se alguém me enviou. Mas às vezes eu tô lá procurando um aesthetic, um filtro no Pinterest,
e acabo encontrando uma coisa que serve como textura. Não precisa necessariamente ser uma textura, mas às vezes um wallpaper bem decorado, principalmente imagens que tem um filtro bem forte de aesthetic, são muito boas para usar como textura. Então, às vezes você só encontra sem mesmo precisar pesquisar. Então, eu não consigo dizer exatamente o que eu pesquisei para encontrar, mas eu vou enviar algumas das minhas texturas para vocês. O fundo tá quase pronto, agora eu vou fazer aquele negócio que eu falei para deixar ele um pouco mais escuro, porque como vocês podem ver, ele tá bem clarinho e a foto é mais escura. Então é para isso que eu uso o Magic. É essa opção aqui, mágico, nos filtros do PixArt. O que eu mais uso é esse Fist. Tem vários tipos de Magic, mas o que eu mais uso é esse. Então você clica naquelas 3 bolinhas para ele ajustar as cores. A maioria das pessoas deixa assim, só que isso aí fica muito marcado, muito forte, acaba não ficando muito bom, isso pode estragar a montagem. Então, o que eu gosto de fazer é ir na opção de multiplicar, aí ele vai ficar mais escuro, assim como vocês estão vendo. Aí eu deixo assim, deixo nessa quantidade assim de esmaecimento e salvo. E aí eu coloco às vezes em outra opção ou naquela opção mesmo, só que do jeito claro e bem levinho. Aí eu vou e pego o fundo mais escuro que eu tinha salvo e coloco por cima, tiro um pouquinho da opacidade para ajustar. E aí o fundo vai ficar com os pontos mais escuros. É para isso que eu uso o Magic, não é para deixar ele muito marcado, é para deixar ele com um contraste maior. Às vezes fica difícil encaixar do mesmo tamanho ali, só colocando a foto por cima, então eu vim aqui no desenhar em adicionar camada de fotos e pego o fundo, que aí ele já fica do tamanho certinho, não preciso de ficar ajustando e às vezes não fica aquela linha do lado. Aí eu mexo ali na opacidade da camada embaixo e ajusto para deixar do jeito que eu quero que fique. Isso aqui dá uma grande diferença no fundo, deixa ele um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais marcado, faz muita diferença e é para isso que eu uso o Magic. Não é pra deixar aquele negócio forte e pesado demais. Aqui dá pra ver a diferença do fundo com e sem o que o Magic fez. Então, ele dá uma profundidade maior, ele deixa mais escurinho e acaba ajudando bastante. E aí, depois que eu coloquei o Magic, eu vim aqui e peguei um tom mais alaranjado do fundo pra eu fazer essas bolinhas aí pra deixar um pouquinho mais colorido. Porque acabou que não pegou muito da cor da paleta, ficou meio apagado. Então eu coloquei aí por cima e resolveu. Aí no fim ficou assim. E é assim que eu faço o fundo de textura pelo IBIS. Então, se vocês mexerem bem nas camadas, se vocês mexerem bem no Magic, na opacidade das coisas, saberem usar os pincéis e mesclar bem os pincéis. Se vocês forem dando batidinhas em vez de arrastar o pincel, já ajuda bastante. E saibam trabalhar bem com a paleta e com a tonalidade das coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de como você pode fazer a base de um fundo, caso você tenha só uma cor na paleta. E aí, eu costumo usar mais esse pincel de água de sangramento. Aí eu pego uma cor inicial e desenho normal, pinto normal. E depois eu vou mexendo na tonalidade dessa cor. Então aqui, como se, por exemplo, se esse fundo fosse só dessa cor, só desse tom meio azulado, eu ia mexer bastante com a tonalidade das cores, igual eu tô fazendo aí. E aí ia dar uma profundidade maior pro fundo, em vez de ficar aquela coisa muito lisa. Isso ajuda até na hora de colocar a textura. E a textura dá mais vida, o fundo dá mais vida, a textura dá mais vida e o Magic dá mais vida. E aí o fundo fica mais com um contraste maior. Eu não sei outra expressão pra definir, ele fica com mais vida, sabe? E é isso.